Agora nós entraremos no estudo de caso multiprofissional. Convido para compor a mesa a professora doutora Ana Clara Marini, a assistente social Ana Maria Faustino, a fisioterapeuta Ana Carolina Mamed, a psicóloga Thaís Quinta de Oliveira, a enfermeira Lohana Siqueira do Amaral e a doutora Larissa Cruvinel. Boa tarde agora de verdade, né? Que quando eu falei, eu não sabia se era dia ou tarde, agora é boa tarde. Como a professora falou, a doutora Regiane falou... Ih, será que tem como desembaçar aí? Senão eu leio no celular. Nós vamos falar de um estudo de caso. É um caso clínico de uma paciente da clínica, da TRS, né, do segundo turno, que a gente buscou um caso clínico que fosse desafiador para grande parte da equipe, né? E nem todo paciente demanda todos os profissionais, a gente sabe disso, né? Alguns, sim, né? Aqueles casos bem críticos, demanda de todos os profissionais. Mas a gente procurou um paciente que realmente demandasse quase de todo mundo. Eu vou ler no celular, mas vocês conseguem ampliar? Enquanto o pessoal vai tentando arrumar aí a imagem, eu vou começar, tá? Então, como eu disse, é uma paciente da clínica. Os dados dela, os dados pessoais, né? O nome é DRS, a gente não vai identificar essa paciente, ela é do sexo feminino, tem 60 anos e tem procedência de inhumas, né? Então, ela vem para dialisar as 3 vezes por semana aqui na clínica. O tratamento ela faz pelo SUS e ela iniciou a diálise, a hemodiálise, em 17/7/2015. Então, ela tem 7 anos em hemodiálise. Então, como dados clínicos dessa paciente, ela é DRC por nefroesclerose hipertensiva, tem hepatite C positivo, ela iniciou a hemodiálise dela 7 anos atrás, com catéter, e hoje o atual acesso dela é uma fístula arterovenosa bracocefálica direito, no braço direito, que é hiperfuncionante, tem frêmito em região supraclavicular e para antebraço, e tem pressão venosa sem alterações. A técnica de punção atual dela é regional. E o histórico de saúde é que ela tem hipertensão, ela foi transplantada há 17 anos atrás, tem diabetes mellitus tipo 2, uma cirrose hepática, uma hepatite C que foi tratada em 2021 e um sintoma de dor no ombro direito, que não tem um diagnóstico fechado, que pode ser uma amiloidose ou uma bursite. Dos exames anuais dela, que nós, principalmente a Ana, né, cobra os exames anuais de forma correta, ela não estão incompletos ainda, e foi realizado só em janeiro uma ultrassonografia. Ela tem uma doença mineral óssea, devido a hiperparatiroidismo secundário, associada ou não a essa amiloidose, que não tem um diagnóstico fechado. Mononeurite múltipla de ombros, de membros superiores e polineuropatia sobreposta. Então, como histórico atual, as condições clínicas é que é uma paciente com crise de ansiedade durante as sessões, sendo necessário interrupções, muitas vezes, da sessão de hemodiálise causada por essa ansiedade. Ela tem uma ciste persistente, sendo que, a cada 15 dias, ela faz uma paracentese na cidade de origem, e cada vez que ela faz essa paracentese, a gente drena, a cidade, né, dela, ela drena 7 litros em cada vez que faz essa paracentese. Então, em exame físico, a gente vê um abdômen bem globoso, né? Tem um hiperparatiroidismo secundário, uma hipovitaminose D, resultados do dia, uma hipervitaminose com resultado de 19, do mês de julho de 2022. Não tem anemia, porém está em uso de eritropoetina, uma ampola 4 vezes por semana. Está em uso de medicações como acetato de cálcio, paricacitol, cálcio no banho, omeprazol, alfapoetina injetável, loratadina, noripurum endovenoso e carbonato de cálcio associado com vitamina D. Está dando para acompanhar? Estou falando muito rápido. É um caso gigante, né?
Mas está indo? É tipo a realidade de todo mundo, então tá dando para ir. Então, em relação à equipe multiprofissional, tá dando ou quer que eu volte em alguma coisa? Então tá. Então, em relação à equipe multiprofissional, vou te mandar o link do Canva. Tá. Então, da assistência social, a gente tem então que ela é casada, é aposentada, ela vai para a clínica por transporte social e a renda dela é de entre 2 a 5 salários mínimos, sendo que 3 pessoas da casa contribuem com essa renda. Ela tem uma rede de apoio fragilizada. E, em relação à psicologia, ela tem um estado emocional fragilizado por impactos sociais, um pensamento e um discurso característico de depressão, com desesperança, tristeza, perda de interesse nas atividades de rotina, além de uma insônia associada a esse caso. Episódios de choro e sintomas de ansiedades frequentes. Em relação à nutrição, ela tem um controle de peso interdialítico adequado, né? A gente vê esses ganhos de peso, às vezes é muito mais relacionado à ascite dela. Um baixo consumo de proteína, até mesmo relacionado à parte social dela, de ingestão alimentar. Um estado nutricional desnutrida moderada, segundo a avaliação subjetiva global. E um IMC de 18,1, baixo peso. Certo? Deu para acompanhar? Então, tá. Então, a partir desse caso, eu vou passando para a equipe, porque todos nós abordamos essa paciente de alguma forma, né? E, em conjunto, lá na clínica, a gente, como nas outras também, como a colega até falou, que a gente tem uma abordagem com o médico, com todos os profissionais de forma muito adequada. Então, a gente se conversa e conversa sobre pacientes determinados, principalmente pacientes tão críticos como esse, né? Então, a partir disso, eu vou iniciar com a parte médica, né, sobre a história dessa paciente, né, e as conduções que a parte médica precisou tomar a partir da situação de saúde dessa paciente. Boa tarde, então. Então, é uma paciente extremamente complexa. Antes dela começar a diálise, ela está em hemodiálise na TRS há 7 anos. Por falência de enxerto, ela foi transplantada, perdeu o transplante e foi para hemodiálise. Só que antes dela ser transplantada, ela dialisou por 9 anos. Então, é uma paciente que começou diálise lá atrás, ficou 9 anos em HD, foi transplantada, perdeu o enxerto e agora está em hemodiálise. Um tempo longo, então, de doença renal crônica terminal, e aí a gente vê todas as complicações relacionadas à doença. Então, uma anemia, o hiperparatiroidismo, uma desnutrição, que aí não dá para relacionar somente a doença renal em si, mas a hepatite. Essa hepatite, ela teve, durante o período ali na transição entre transplante e retorno para a diálise, não foi relacionada ao tratamento dialítico, ela já chegou na clínica com hepatite C, e em 2021, antes do programa, então, de erradicação de hepatite C, a gente conseguiu tratá-la. Hoje, ela já tem RNA negativo para hepatite C, então ela já está curada para hepatite C. Só que deixou sequela, né? Ela já é hepatopata pelo vírus C, uma doença hepática avançada, Child C, que faz com que ela tenha que realizar paracenteses a cada 15 dias na cidade de origem. Como se não bastasse todas essas complicações, a gente ainda tem uma questão social extremamente importante. Então, é uma paciente que tem um emocional extremamente abalado por todo o contexto social dela, condição de vida, tem uma rede de apoio precária, um esposo que não dá tanto auxílio, uma renda familiar baixa. Então, ela é bastante fragilizada. Muitas vezes, ela tem... Essa semana mesmo, segundo o relato, é que ela teve sintomas inespecíficos todas as sessões, e muitas vezes esses sintomas melhoram com placebo. O que nos deixa
nos questiona sobre a real, o quanto esses sintomas são de origem orgânica ou de cunho realmente psicológico, que eu acho que são sintomas até talvez mais importantes do que se fossem orgânicos, porque orgânicos a gente consegue tratar com mais facilidade, na maioria das vezes. É uma paciente que frequentemente queixa de dor torácica, de dor em ombro, dor abdominal, de dispneia. E a equipe multi tem nos auxiliado muitas vezes porque ela tem essa queixa de dispneia e é muito relacionado aos períodos de ansiedade dela. Então, faça treinamentos respiratórios com ela e ela melhora sintomas de dor torácica, melhora sintomas de dispneia. É claro que a gente não pode afirmar categoricamente que esses sintomas são exclusivos de cunho emocional. E aí eu entro na parte social novamente, né? Pela questão social, é uma paciente que dialisa por SUS. A gente tem dificuldade no avanço das investigações, principalmente cardiológicas, dessa paciente. É uma paciente com altíssimo risco cardiovascular, então precisaria, sem dúvida, de uma investigação mais a fundo da parte cardiológica, mas a gente não consegue por toda a morosidade que a gente encontra no SUS. Além disso, por não ter rede de apoio, a gente sabe que paciente que não tem rede de apoio, aí que ele tem mais dificuldade ainda de conseguir aquilo que precisa ser feito. A gente vê, no caso, seria uma paciente candidata ideal para diálise peritoneal, né? Mora há tanto tempo, mora no interior, pega transporte para chegar na clínica, tem ascite, então eu conseguiria drenar essa ascite pela diálise peritoneal. Só que ela não quer. Ela não foi proposta para paciente de diálise peritoneal e ela recusou a diálise peritoneal. A rede de apoio dessa paciente é tão fragilizada e a parte social dela é tão importante que ela ir para a hemodiálise, ela se sente acolhida. É o único momento que ela se sente cuidada, acolhida, que ela faz amizade, que ela conversa com outras pessoas. Então, a hemodiálise, para ela, ir para o centro de hemodiálise, pegar o transporte, não é um problema. Pelo contrário, é o momento que ela foge dos problemas sociais dela. É uma paciente que a gente já vê, embora não tenha sido abordado ainda de forma efetiva, exatamente porque a gente não tem o apoio familiar, então a gente não tem ali, a gente já acionou várias vezes o esposo, outros integrantes da família, mas eles não comparecem para as discussões, mas é uma paciente que tem todos os critérios de diálise decremental. Isso ainda não foi instituído de forma oficial por dificuldade mesmo de comunicação com toda a família dela, né? Porque a gente sabe que é uma decisão que deve ser compartilhada. No entanto, de forma não oficial, ela já vem realizando diálises decrementais, porque ela faz menos tempo, porque ela passa mal nas sessões. Então, ela não tolera 4 horas de sessão. E aí, a gente frequentemente tem que desligá-la com menos tempo. Essa semana, todos os dias, ela fez 3 horas, né, Lohana? Porque passou mal, por dor torácica, que a gente precisaria investigar e a gente não consegue. Então, esse é o cenário da maioria, eu acredito, da maioria não, né, de muitos pacientes do SUS. Pacientes que a gente, muitas vezes, precisa fazer diversas investigações, precisa de uma rede e não consegue, pela morosidade do sistema. Pacientes que a gente precisaria ter condutas adicionais que a gente não consegue, a gente esbarra aí no apoio social, que é fundamental para o tratamento do paciente. E aí a gente fica com essa paciente na clínica, dando o melhor tratamento que a gente consegue naquele momento, individualizando a prescrição dela, dando atenção, dando importância para as queixas e fazendo o melhor que a gente consegue. É uma paciente que a gente precisaria, com urgência, chamar a família para ponderar. Não vamos internar numa UTI, não vamos entubar, não vamos reanimar, porque é uma paciente que, Child C, DRC já é extremamente avançada, que a gente precisaria começar a conversar sobre terminalidade. E aí, infelizmente, esses pontos a gente não consegue abordar. Então,
muito provavelmente, se a gente não consegue evoluir nisso, a próxima consequência, em uma das intercorrências, como ela tem um risco enorme, tanto na clínica quanto em casa, de passar mal, ou o SAMU ou a emergência ser acionada, ela vai para uma UTI, vai ser entubada e vai terminar longe da família, talvez com a qualidade, com o conforto que a gente não queria, né? Obrigada, doutora. A gente vê, então, que a parte médica tenta fazer aquilo que está dentro do possível, a conciliação medicamentosa, né? Até mesmo placebo, para contornar essas crises que são mais relacionadas à ansiedade, né? Ou uma necessidade de atenção. Vou passar a fala para a Lohana, né? Para falar um pouquinho sobre acesso e tudo mais. Então, essa paciente é uma paciente que eu acho que das demandas, a da enfermagem, se brincar, é a menor. Então, é uma paciente que exige diariamente esforço da equipe de enfermagem, no sentido de proporcionar conforto, no sentido de conversar realmente. É uma paciente que ela demanda muita atenção. Então, como a doutora Larissa trouxe, é uma paciente que o convívio social dela é a clínica. Então, é uma paciente que chega um pouco mais cedo, ela se reúne na copa com os outros pacientes que também vêm do interior, vêm de van, vai almoçar junto, eles trazem comida um para o outro, então, eles têm esse momento social antes da hemodiálise. Então, como é uma paciente de segundo turno, o turno inicia às 11, então, geralmente, eles têm esse momento. Então, eu acho que a diálise peritoneal geraria um impacto aí social muito grande na paciente. E aí, como ela exige essa atenção da mesma forma que ela exige essa atenção dos outros pacientes, das pessoas que estão em volta dela, ela exige da equipe de enfermagem que está prestando assistência direta ali para ela, e é uma equipe que está em maior número, que está em tempo integral ali dentro da sala de hemodiálise. As queixas, por exemplo, de falta de ar ao longo da sessão de hemodiálise, elas variam de intensidade. Quando ela está há muito tempo sem fazer a paracentese, geralmente essas queixas são maiores e a gente precisa posicionar essa paciente de uma forma mais confortável, e tudo isso está relacionado ao cuidado de enfermagem. Claro que tudo isso a gente precisa fazer uma avaliação da paciente, todas as sessões de hemodiálise, cada sessão é única, cada dia ela está de uma forma, e a importância da equipe de enfermagem avaliar isso e traçar, planejar uma assistência ali individualizada, uma prescrição de enfermagem adequada para cada sessão de hemodiálise dessa paciente. Então, mesmo, eu falei no início que mesmo sendo uma paciente que demanda pouco da enfermagem, é pouco, talvez, em nível de complexidade, mas de disponibilidade de tempo, ela exige muito da equipe. É uma paciente que tem queixas de dores recorrentes, às vezes ela confunde a dor da fístula com a dor do braço, que, por coincidência, é o braço direito, é o braço da fístula dela. Então, entra a conduta médica em relação às medicações, também para estabelecer conforto para essa paciente. Alguns profissionais disponibilizam até tempo sentar do lado dessa paciente, conversar, reforçar os exercícios respiratórios que a nossa psicóloga, Thais, ensinou a paciente, que a Thais depois vai falar com mais detalhes, mas a nossa equipe de enfermagem, ela tem essa atenção com a paciente. Senta, pede para a paciente puxar pelo nariz, respirar pela boca. Então, assim, é um momento de muita atenção, de muita dedicação. Em relação ao acesso vascular dessa paciente, não existe diagnóstico relacionado à alteração da fístula dessa paciente. É uma fístula em uso há quase 7 anos, né, que ela ficou pouco tempo com catéter. Ela não apresenta alterações de fluxo, e nem pressão venosa alta. Então, é uma paciente que, até o momento, não apresenta problemas relacionados à parte vascular.
porém, a gente usa método regional porque é uma fístula de curto espaço para punção. Não é o que a gente utiliza na maioria dos nossos pacientes, a gente preza pelo método de escada, porém, é uma paciente que, nesse quesito, é limitada ao espaço de punção. Certo. A gente vê que o que impacta muito, tanto na parte de conduta médica, tanto do acesso dela a exames e tudo mais, é a parte social, né? E vou pedir um pouquinho para a Ana falar quais foram as condutas que ela teve durante esse processo já com essa paciente. Quase não foi o nome dela. Com essa paciente e o que ela vê que ela conseguiu também transcender, né? Porque acabou que a atuação da Ana impacta a minha atuação. Na verdade, eu e ela, a gente tem que atuar juntas, assim como ela tem que atuar junto com a Thaís, né? Para a gente trazer o melhor para a condução do paciente. Bom, pelos relatos, deu para perceber que a parte social, tanto que impacta na vida dessa paciente, né? Então, assim, nossa paciente, embora tenha 3 pessoas em sua residência, no caso que são ela, o esposo e um filho, a rede de apoio dela é mínima, a gente colocou fragilizada, mas, na realidade, ela não tem um apoio, por bem dizer. Eu me atrevo a dizer que ela é uma pessoa que não tem apoio, só em casos muito extremos mesmo que o filho toma a iniciativa de realizar algo que é solicitado. Tanto é que visita, por exemplo, a gente não consegue falar com ele. O esposo atualmente está em situação de adoecimento, também demanda de cuidados. No passado muito recente, a paciente era vítima de violência doméstica, não só questão verbal, mas agressão física. Então, já tem esse contexto de vulnerabilidade antes mesmo da situação de adoecimento, durante o adoecimento e até bem recente mesmo, tanto que a questão da violência doméstica foi após o adoecimento do seu cônjuge. Por questões clínicas, ele ficou impossibilitado de, talvez, manter essas agressões, embora ela afirma que o filho que a defendeu em alguns momentos. Questão de cuidados dela, com demanda social. Ela é uma paciente que é aposentada por invalidez, ela tem o transporte social, ela tem passe livre. Então, as intervenções nossas do momento, muito mais do que orientar, do que propiciar ela o acesso a direitos, é demanda de suporte social, de escuta, de acolhimento, de fazer realmente com que ela se sinta pertencente, que ela tenha o seu valor, que, apesar de todo o contexto que ela vivencia, da rede de apoio que ela não tem em casa, ela tem pessoas que ela possa contar. E o que a enfermeira Lohana falou é uma das principais coisas. Realmente, às vezes, a gente simplesmente sentar do lado dela durante a diálise e escutar. Que seja 30 minutos, 40 minutos, ou até mesmo antes da sessão, por diversas vezes, quando ela chega, a gente vê o olhar dela, já é o tanto que ela está fragilizada. A gente, o que você tem hoje? Podemos conversar? Ah, minha filha, eu quero conversar. A gente vai numa sala, conversa, ela desabafa, às vezes, junto com a psicologia, a gente faz esse atendimento. Então, o contexto atual dela é mais de escuta, suporte social no sentido psicossocial, porque, de assegurar direitos, ela já teve as intervenções, né, o que poderíamos fazer por ela nesse sentido, a não ser hora ou outra dar algum suporte relacionado à questão de marcação de exame, de consulta, mas, propriamente do direito, ela já tem esses acessos. Então, o que resta realmente é manter esse acolhimento, que é o que nós falamos, né, de entender o paciente como ser integral, ver suas demandas, suas necessidades e acolher ele. Quando ela fala que não tem interesse de ir para a diálise peritoneal, é porque a casa dela, na realidade, a clínica, é um momento de fuga daquele cenário, é o momento que ela esquece ali de tudo que ela vivenciou, que ela vive. Apesar da situação de adoecimento, ela que é responsável por todo o serviço doméstico, inclusive,
eles não têm condições de custear alguém, e aí entra novamente a questão da rede de apoio que eu falei. Embora no relato dela são 3 pessoas que contribuem para a renda da família, essa contribuição ela é mínima. As despesas da casa é com a aposentadoria dela. As demais despesas é quando está em situação crítica. Então, às vezes, ela fala, nossa, eu estou passando mal, mas porque eu tive que fazer tantas coisas hoje antes de vir para a diálise. Eu tive que lavar a roupa do meu esposo, lavar a do meu filho, tive que limpar uma casa. Então, para uma pessoa que está num estágio de adoecimento, que ela demanda de cuidado, ela cuida ainda de uma outra pessoa que está também em situação de adoecimento, igual ou mais do que ela, e que essa pessoa era causadora de causadora de agressões. E, no momento, causa ainda agressão verbal, que nós sabemos que o impacto emocional, às vezes, é muito mais pesado, não falando que a física não seja, gente. Lógico que nenhum tipo de violência é tolerável, mas a agressão verbal vai gerar esse impacto emocional nela, que é o que desencadeia todo esse estágio depressivo, choroso. Então, as nossas intervenções, enquanto o serviço social é mais de acolher realmente essa paciente, e de escutar ela, de fortalecer ela como ser humano, como uma pessoa que é capaz de superar, né, isso, de viver apesar dessas dificuldades. Então, é isso. Aí a parte social impacta em todas as outras partes, né? Tanto na parte nutricional, o acesso ao alimento, a preparar esse alimento, né? Já que é ela que prepara, ela que compra, né? E todas as demandas disso. Mas, antes de falar da parte nutricional dessa paciente, a gente também vê que esse impacto social está na parte emocional dela, né? Como a gente lê no estudo de caso, crise de ansiedade, falas depressivas, né? A Thais vai falar novamente sobre isso, insônias, e tudo isso gera impactos sobre o tratamento dela, né? E, consequentemente, uma diálise segura ou uma diálise até mesmo boa no final de um mês, né? O KTV e tudo mais. Porque a gente sabe que desligar o paciente toda vez no turno 1 hora a mais, 30 minutos mais, isso pode gerar impactos. Então, a psicologia está aí para gerar o convencimento para chegar no final da sessão, toda a sessão. Thaís, com você. Bom, a gente já reforçou bastante aqui que o social dessa paciente é fragilizado, né? Ela teve muitas perdas, né? Não só em relação ao tratamento, mas perdas na vida que fizeram com que esse estado dela fosse ainda cada vez mais fragilizado. Então, foi o que a gente trouxe na mesa redonda da psicologia, da equipe amparar essa paciente também. Ainda mais quando a psicologia não está em todas as sessões, em todos os momentos, né? E esse amparo da equipe é muito importante. Ela se sente muito querida pela equipe, né? Os próprios pacientes cuidam dela. É um círculo muito bonito de cuidado com ela, né? O paciente vizinho, fulana já não está bem, pode vir, fulana já não está legal, né? Não, você quer meu pão para ver se você melhora? Então, ela tem a rede de apoio que falta fora para ela, presente dentro da clínica, né? E como a psicologia está trabalhando com isso? A psicologia descobriu, né, que principalmente que esse ponto frágil dela foi a rede de apoio, né, que intervimos com a assistência social para entender essa dinâmica familiar, né, com esse esposo já de idade, bem mais velho do que ela, tudo, ela tendo dificuldade de cuidar dela e do esposo, né, tendo filhos que não tão presente, outro menos presente ainda, e ela entrou com o médico entrou com medicamento para ela, para ajudar na estabilização do humor, né? E, por último, agora, depois de várias tentativas, eu encaminhei ela ao CAPS da cidade de origem dela, para ter um melhor acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, né, para ela conseguir as sessões. Foram várias tentativas,
ela bem resistente, até que eu entrei em contato com a família e parece que vamos conseguir com que ela tenha esse apoio, né? Além da escuta que ela já tem na clínica. Ela precisa desse acompanhamento especializado, com mais frequência, tudo. Então, nós todos tentamos minimizar todos os pontos frágeis dela, para que ela consiga, para não tornar essa hemodiálise mais cansativa, para não tornar as escolhas delas mais difíceis, né? Então, sempre, até a equipe já chega, Thaís, fulana já não está, vai lá. Quando eu chego, já tem uma técnica lá, não, pode ficar tranquila, porque já está todo mundo treinado para saber, né? E vamos aguardar, agora eu espero que a psicologia, além da minha parte, venha o auxílio da psiquiatria, né, para melhorar ainda mais a qualidade de vida desse paciente, né? Então, ainda tem eu e a fisioterapia para falar, né? Então, eu vou falar um pouquinho da conduta nutricional com esse paciente. Como a Ana disse, tudo o que a gente poderia fazer na parte social, né, das condutas, de conseguir coisas para ela, foi feita. E dentro dessas condutas que a assistente social ajuda, está em relação a gente conseguir alcançar a necessidade proteica dessa paciente. Então, por causa dessa ascite, né, então a gente já tem uma redução da proteína desse paciente. Então, acho que hoje, o dia inteiro, a gente está falando de condutas individualizadas, né? Então, essa paciente é uma paciente que precisou de uma conduta extremamente individualizada para toda a equipe. Então, ela tem uma necessidade maior de consumo de proteína, no entanto, tem um acesso limitado a essa proteína, né? Tem momentos do quadro de saúde dela que ela começa a apresentar um quadro mais catabólico, né? A gente acredita que seja por causa dessa cirrose, né, e dessa hepatite que ela teve, e começa a reduzir peso, né, com uma frequência muito rápida. E há mais ou menos 1 ano atrás isso aconteceu, precisou até de internação na época, e após essa internação eu suplementei a paciente. Só que ela já não tem acesso adequado a um alimento adequado, né, ao consumo de proteína adequada. Então, é uma rotina minha que, quando o paciente é SUS, a gente consegue, através de preenchimento de formulário de dieta, né, normalmente é o mesmo formulário de dieta integral, para a gente conseguir o suplemento via a farmácia do SUS, certo? Com ela foi um pouquinho mais difícil, vou ser sincera, né? Eu tenho outros pacientes de outras cidades que eu consegui, apenas preenchendo o formulário, conduzir esse paciente, ele conseguir pegar eu prescrevo suplementos simples, aquele suplemento hipercalórico hiperproteico simples, né? Falar igual a Lohana, não estou sendo paga para isso, mas normalmente sem conflitos de interesse, mas normalmente Nutren, Nutridrink, Ensure, que é aquele que é acessível no mercado, na farmácia, né? E até mesmo acessível, estou falando financeiramente, do que se eu passar um módulo de proteína para o paciente. Não, você vai tomar só whey, né, e tudo mais. Então, é uma proteína, uma suplementação simples. E depois de um bom tempo eu tentando solicitar isso, eu ligava para a prefeitura, me falava que a paciente tinha que ir na unidade de saúde mais próxima da casa dela, e ela conseguia ser encaminhada para um nutricionista da cidade, e o nutricionista encaminhar. E aí, com o tempo, com essa conversa com a paciente, eu acabei descobrindo que o filho dela é agente de saúde. E aí eu falei assim, então entrega os papéis para o seu filho, que provavelmente a gente vai conseguir caminhar um pouco mais rápido com isso, né? E aí foi nesse processo, eu preenchi um formulário parecido com o formulário de outros pacientes que eu tenho, com a prescrição da suplementação, quantas vezes por dia, a quantidade em um mês, quanto que ela ia usar, e aí ela conseguiu um acesso mais rápido via o filho dela, pela unidade de saúde que o filho dela trabalhava, né? E aí é uma parte da assistente social que eu e a Ana acabamos conversando um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de acesso que a gente teve. E aí, além disso, é uma paciente que eu tenho que ficar sempre de olho em relação à redução de peso,
né, a estado nutricional, mudança de estado nutricional, né, ela já é um estado nutricional desnutrido leve, na verdade, desnutrido moderado, mas que eu não consigo nem recuperar em relação a ganhar peso, né? E também, na verdade, o meu interesse hoje é que ela se mantenha do jeito que ela está. Nem perca. Na verdade, que ganhasse, ótimo, seria muito melhor para mim. Mas meu interesse principal é que a manutenção do peso, principalmente um peso relacionado à massa muscular. E falando nisso, em relação a peso relacionado à massa muscular, né? A gente vê que os pacientes nutridos, moderados, graves, ele tem uma redução de capacidade física, né, que é a sarcopenia, né, que tem até um pôster lá fora falando sobre sarcopenia. E a gente vê muita sarcopenia, pré-sarcopenia nos nossos pacientes em hemodiálise, provável sarcopenia, né, que é a redução de massa muscular associada à força e levando consequências no nosso paciente, que é a incapacidade física. Então, ela é uma paciente sarcopênica, né, porque ela tem capacidades físicas, muitas vezes a gente vê que ela está mais cansada, que ela tem dificuldade de subir a rampa da entrada da nossa clínica, né? E pensando nisso, a parte nutricional, eu estou conseguindo até onde eu consigo, né? Na verdade, a suplementação via o SUS, a Ana, quando há necessidade ou até a paciente pede uma cesta, é possível, a gente consegue essa cesta. E agora, em relação ao terceiro pilar da sarcopenia, né, que é a incapacidade física, eu vou passar para a nossa fisioterapeuta, Ana. Obrigada, Ana. Essa é uma paciente que, como foi dito anteriormente, né, infelizmente é um perfil de paciente que a gente vê muito, né? É um paciente que tem muita demanda e a equipe de nefrologia tem muito isso também. A gente está sempre correndo atrás para suprir essas demandas, mas a gente tem muita dificuldade de retorno de outras áreas, né? Então, o paciente acaba enxergando a equipe de nefrologia como um salvador mesmo. Então, todo tipo de demanda vem para a gente. E aí, quando a gente olha essa paciente, ela é uma paciente que se beneficiaria da fisioterapia intradialítica, assim, cairia muito bem para ela, né? É uma paciente que, como eu disse lá atrás, que se não fizer a intradialítica, ela não vai fazer fora, porque se ela não tem recurso para se alimentar bem, para procurar um psicólogo, um psiquiatra, ela não vai encontrar uma rede voltada para a fisioterapia também, né? E aí, quando a gente olha, é uma paciente com baixa força muscular, com uma força de pressão palmar muito baixa. Então, é uma paciente que precisa ganhar força, né? Eu acho que, nesse caso, é uma dificuldade muito grande de ganhar massa, né? A Ana correndo atrás e, somado com o exercício físico, a gente teria algum benefício, mas, assim, massa não é uma coisa que a gente se apega muito, porque é muito difícil. Mas força muscular, essa paciente conseguiria ganhar com exercício resistido, principalmente, né? E se a gente for pensar em velocidade da marcha, ela tem uma baixa velocidade da marcha, favorecendo queda. Se favorece queda, favorece a fratura, hospitalização, e é uma paciente que certamente vai a óbito muito facilmente se tiver uma fratura de grande impacto, né? Então, é uma paciente com muita queixa de dor, então a fisioterapia pode auxiliar nisso também, seja inicialmente com condutas passivas e posteriormente o ganho de força muscular como um auxílio no alívio da dor, né, que é fundamental. Então, se a gente for segmentar essa paciente, procurando olhar ela como um todo, existe exercício e conduta que vai ajudar um pouquinho em cada uma dessas coisas, né? Então, o exercício resistido e o exercício aeróbico como uma conduta para ajudar no controle de sintomas depressivos. A ansiedade também. Então, se ela está fazendo fisioterapia intradialítica, pode ter certeza que 30 minutos do tempo ansioso dela, eu que vou ter que lidar, né? Eu que vou lidar, e ela estando fazendo exercício, nunca, jamais entrando na conduta da Thaís, mas estando fazendo exercício, ela vai esquecer um pouco daquele sintoma, né? Então, eu acho que existe uma coisa que é fundamental a gente discutir, que é o processo em que o paciente se encontra. Então, essa é uma paciente praticamente em fim de vida,
né? É uma paciente com prognóstico muito ruim. Então, quando a gente entra na questão surpresa, você se surpreenderia se essa paciente falecesse nos próximos, vamos por 3 meses, né? Ninguém aqui iria se surpreender, né? Então, eu acho que no Brasil isso é muito comum, e essa é uma paciente que... Exatamente. E essa é uma paciente que, infelizmente, vai ter um processo de morte muito miserável. E a gente corre atrás para mudar isso, porque se acontecer na clínica, a gente vai conduzir da melhor forma possível. Se acontecer em casa, vai ser muito ruim. Então, se é uma paciente nesse caminho de fim de vida, eu tenho que dar dos pilares do cuidado paliativo, por exemplo, que ela é uma paciente que se enquadra muito nesse caso, é proporcionar conforto e que essa paciente viva o mais ativamente possível até o dia da morte dela. E aí você olha que é uma paciente de velocidade da marcha lenta, uma paciente fraca, não tem força muscular, tem que cuidar dela e tem que cuidar do marido e de todo mundo. Então, sim, aí a gente vai problematizar mais agora. Calma, que o negócio vai ficar... Né? Tá. E aí, então, a gente tem que focar nisso, porque se ela não cuidar dela, ninguém vai cuidar. Ela vai ter uma morte pior ainda. A gente tem feito o que a gente pode fazer, mas depois de dizer tudo isso que a fisioterapia poderia proporcionar a ela, eu digo que eu não atendo ela e nem a minha colega, a minha amiga fisioterapeuta da clínica, porque ela é uma paciente SUS e o SUS não me paga para isso. Eu falo não me paga para isso e parece estranho, mas assim, gente, se fosse da nossa vontade, a gente atenderia ela sem problema, mas a gente precisa de um retorno. E como é que eu faço isso por ela e não faço pelos outros? Então, assim, ela precisaria, tem muita indicação, a gente ia começar muito de leve com ela, é uma paciente extremamente difícil, mas o mínimo de ganho que ela tivesse ia revolucionar muito a vida dela. Ia dar muita qualidade de vida para ela. Então, é bom agora que todo mundo sabe desse problema, né? E agora vai todo mundo, né? Vai correr em séries, em Formosa e não sei onde, e aí a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa realidade, né? Pesquisa, isso aí, vamos lá. Pessoal, nós vamos encerrar a mesa aqui agora. Foi muito interessante. Eu imagino que vocês também devem ter criado várias outras formas da gente trabalhar com essa paciente aí na cabeça de vocês, né? Até antes mesmo das meninas falarem, já falou assim, e a diálise peritoneal? Mas a gente precisa ir para o COF, porque o pessoal já está querendo tirar a mesa do COF. E a gente vai para o COF, mas depois que a gente voltar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a mesa, nós estaremos abertos, tá? Obrigada. Vamos para o COF.